Pastor Giovanni, Pastor Rodrigo, nós estamos vendo aí o último, né? Porque a gente pode perceber que a cada 15 dias, todo mês aí, sempre está tendo escândalo. Essa é a grande realidade. E o último que aconteceu aí foi o escândalo aí envolvendo a IPDA, né? A Igreja Deus e Amor, a igreja que foi fundada em 1962 pelo missionário Davi Miranda. Sua sede fica ali na Baixada do Glicério, né? na Baixada do Glicério, e em São Paulo, capital. E está acontecendo agora uns escândalos aí envolvendo a família, né? Envolvendo, agora no momento, envolvendo a Leia Miranda, envolvendo o Davi Neto, né? Esses tempos atrás, aí, em 2016, o Davi Miranda Filho, e assim esse rodízio. Débora envolvida também, toda a família. O que a gente pode avaliar, pastor Giovanni, e ver diante de tudo isso? Porque hoje tudo para nós é lição, e eu vejo como sinal, pastor Claudinei. Eu vejo como sinal da volta de Jesus. Nós vamos falar no decorrer dessa live, mas a Bíblia diz que Jesus nos deixou um alerta dizendo que isso aconteceria. E aí, por conta disso, por que é importante nós falarmos? Porque por conta disso, muita gente desvia da fé. Verdade. Muita gente que talvez não está firmada em Jesus, mas tem a sua admiração no homem. Quando o homem cai, quando o homem erra, essa pessoa perde completamente a fé, perde as forças. Então é importante a gente falar que está escrito que essas coisas aconteceriam. E essas coisas não acontecem só na Deus e Amor, acontece em ministério pequeno, ministérios anônimos, ministério que você não conhece porque não são populares na mídia nacional e internacional, como o Ministério da Deus e Amor. Então, esses escândalos que acontecem nessas grandes denominações, eles trazem muitos problemas para a igreja, para a igreja verdadeira, uma igreja que está buscando a santidade, caminhando para o céu. Qual que é os problemas que trazem? Começa aquele negócio, pastor Claudinei, aquele negócio de englobar tudo, de colocar tudo no mesmo embojo, sabe? Por exemplo, tem um policial corrupto, mas tem um policial bom, tem um médico ali corrupto, um médico ruim, um médico sacana, mas tem um médico bom, né? Tem o pastor pilantra, mas se tem o falso é porque tem o verdadeiro. Então é importante nós falarmos sobre isso. E respondendo a sua pergunta, eu vejo isso como um sinal da volta de Jesus, como cumprimento das Sagradas Escrituras diante dos nossos olhos. Maravilha, pastor Giovanni. Muito bem colocadas as palavras, né? O senhor foi bem perito no que disse, que aonde existe o falso é porque foi copiado do verdadeiro, né? Onde existe paralelo é porque foi tirado uma réplica daquele que é original. Então, existe o pastor todo atrapalhado? Existe. Mas por quê? Porque ele, né, é uma farsa do verdadeiro. Existe o médico atrapalhado? Sim, porque é a farsa do médico verdadeiro. Existe o político corrupto? Existe, porque é a farsa do político que trabalha verdadeiramente pelo povo. E assim sucessivamente. Agora, pastor Rodrigo, dentro do que nós estamos falando, existe aí alguns vídeos, podemos dizer, alguns vídeos nas redes sociais. Estamos vivendo em uma época, né, de que as redes sociais têm uma velocidade muito grande, né? Há cerca de 10, 20 anos atrás, acontecia escândalos, mas não tinha uma grande proporção, porque as redes sociais não existiam, né? Era a televisão, e a televisão nunca deu ênfase para essas coisas no tocante a pecados ou algo semelhante, então era uma coisa que morria por ali. Hoje, as redes sociais têm dado uma dimensão muito grande para esses fatos, ao ponto que acontece hoje, em questão de minutos, o mundo inteiro está sabendo. E dentro disso tem uns vídeos aí rolando na internet, de brigas e de policial chegando na igreja. A Bíblia Sagrada mesmo condena tudo isso, pastor Rodrigo. O que o senhor me diz? Olha, pastor Claudinei, a corrida contra o tempo está muito curta. Nós vemos que está para acontecer o arrebatamento da igreja. Foi só sair esse escândalo, né? Na verdade, é um suposto vídeo acusando a Leia Miranda,
não, nada ainda aprovado. Eu ouvi o áudio, também pelo áudio dá pra saber que não é ela, mas estão acusando ela, né? A gente... E aí, o que acontece? Nessa mesma velocidade, o Davi Filho colocou na sua comunidade do seu canal, olha o que ele escreveu aí, ó. Atenção, povo de Deus, quero fazer uma votação. Olha só, o escândalo que ele cometeu em 2016 não era nem para ele pôr o pé, né? Nem pensar nisso, olha o que ele tá dizendo ali, ó. E isso tá na sua comunidade, no canal dele, oficial. Atenção, povo de Deus, quero fazer uma votação. Vocês gostariam que eu voltasse, ou melhor, que eu voltava para a Igreja Deus Amor? Sim ou não? Dê sua opinião aqui nesta enquete. Sejam verdadeiros. Muito obrigado por sua participação. Olha só para você ver como é que o senhor disse aí e que realmente está se cumprindo. A tecnologia ela está avançadíssima, né? E a Bíblia diz que ia multiplicar muito a ciência e por causa disso o amor de muitos se esfriaria. E aí você vê o Davi Filho querendo voltar aí para a Igreja Deus Amor. O que você pensa disso aí, pastor Rodrigo? Pois é, estranho, né, pastor Rodrigo, porque representa, assim, que é um joguinho, né, uma coisinha qualquer, né, não há um respeito, não há uma sinceridade, há mais um joguinho de sedução, não seria isso, pastor Giovanni? Eu também. É uma situação assim. Ele tem um ministério grande aí em São Paulo. Ele abriu outra igreja, eu não sei o nome. Eu não sei qual que é a intenção dele com esse post. Eu não sei se é aproveitar aí esse escândalo para tentar tomar o poder. Posso falar uma coisa para o senhor, pastor Claudinei? Sim. Eu acredito, a Igreja Deus é Amor foi uma referência já em milagres, em curas, assim, esse negócio de revelação, todo culto tem que ter revelação. Deus, quando quer revelar, ele revela no culto de ceia, no culto de doutrina. Deus, quando quer falar com alguém, ele pode nos usar aqui agora, aqui nessa live. Então, esse negócio é meio que forçar Deus a alguma coisa. Hoje é o culto, né? O culto da revelação. E se Deus não quiser revelar? E aí? Entende? Aí eu acho que hoje o negócio é mais poder, ganância e dinheiro. Falou tudo. Porque esse post dele aí mostra isso. Sim. Parece que no momento de fragilidade ele tá... E foi ontem, ó, há um dia atrás, tá vendo? Há um dia. É muito estranho isso. E aí, diante disso, né, eu acredito que nós vamos falar das acusações, a Leia Miranda dizendo que membros ali da diretoria são ligados à maçonaria, né? Ela até apontou alguns nomes. Exato. Aí começa o quê? Começa eu vou cair, mas não vou cair sozinha, vou mostrar tudo. Quer dizer, por que não mostrou até agora? Só está mostrando agora que veio à tona esse pseudo-escândalo. Quer dizer, antes concordava, então? Antes estava ali passando pano para o pecado, então? Aí começa um monte de questionamento que eu acredito que nós não teremos resposta agora. E não é nenhuma teoria da conspiração ou falar mal, nós estamos falando a verdade. Ou qual que é a diferença entre falar mal, entre julgar e falar a verdade? É alguém me dizer, o Claudinei falou, o Claudinei fez. E eu vim aqui falar, gente, o Claudinei falou isso, 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 e fez isso, isso, e sem eu ter visto. Sem eu ter visto. Alguém me contou que ele fez. Não, mas aqui nós estamos ouvindo da própria boca da Leia Miranda. Sim. Estamos vendo as guerras acontecerem nas mídias sociais. É algo que está em aberto. Então não é um julgamento, é uma verdade. Sim. Tá? E você precisa aceitar que isso é uma verdade. Infelizmente, não queríamos estar aqui falando sobre isso, mas é uma verdade. E isso não é agradável, não é legal, isso é triste. Exatamente. Ninguém está falando isso aqui com júbilo e com alegria, né? Ninguém está trazendo isso aqui como a notícia, né, de primeira mão, esfregando uma mão na outra. Pelo contrário, isso é cumprimento das profecias do próprio Jesus, que já nós vamos comentar sobre isso. É fim dos tempos. Agora, precisa ser falado, precisa ser dito. Não tem essa história de vamos orar e deixa quieto, isso aquilo. Isso não existe. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está expondo os pecados daqueles que lideram o povo e se corrompem.
Essa é a realidade. De Gênesis a Apocalipse está exposto os pecados de líderes que pecaram contra Deus e automaticamente está exposto na Bíblia. Então, nós não podemos entrar nesse chove no molha. Nós temos que assumir uma posição como igreja que há de julgar, inclusive, os anjos caídos. Essa é a posição e a postura que nós temos que ter perante o Altíssimo Deus. Inclusive, pastor Rodrigo, roda esse áudio aí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá. Agora, Débora e seu filho Davi pintam e bordam. Não, gente, pintam e bordam mesmo, principalmente o moleque. Principalmente ele, pinta e borda aqui dentro, com esse grupo rebelde que ele lidera. E ninguém faz nada contra ele porque a Débora não deixa. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu já pensei, repensei, analisei, parei, refleti. Não dava para ser outra pessoa, entende? Não dava para ser. Tinha que ser eu mesma para ter essa atitude. Eles estão dizendo que é rebelião. Não é rebelião. Porque se fosse rebelião, eu teria articulado tudo na surdina, gente. Estão fazendo print? Eu teria articulado tudo isso na surdina. Cooptado um, cooptado o outro, convencido o outro. Eu não fiz nada disso, gente. Não fiz nada disso. Eu não formei grupo de rebeldes. Nada, nada, nada. Não quis mudar a identidade da igreja. Nada dessas coisas, gente. Nada. Se eu tivesse feito isso, aí sim, poderia ser considerado uma rebelião. Tomar o poder à força. Não, eu tô tomando o poder à força, gente. Fala pra mim. Eu tô destituindo alguém? Não, eu só tô pedindo. Você não vai embora, não? A Nica falou que não vai embora, não, gente. Olha lá. Sanica, amorzinho. Então, eu só tô pedindo que a diretoria seja trocada. Alguns membros da diretoria. A presidente permanece, ela é vitalícia, gente. Enquanto Deus lhe der força e graça, ela estará ali, diante da igreja, diante dos membros, o povo em geral, liderando como presidente. Ela vai estar ali. Agora, os demais da diretoria, é bom que seja trocado, gente. Pelo amor de Deus, é bom que seja trocado. Porque isso depõe contra a igreja, percebem? Manter os mesmos diretores, entra ano, sai ano, e os mesmos diretores ali o tempo todo. Não, gente, não. Isso depõe contra a igreja. As pessoas começam a perceber que não é uma igreja séria, temente a Deus, que segue os preceitos do Senhor. Entendem? As pessoas não são bobas, começam a enxergar isso. Mas quando a diretoria é composta por homens de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, que não agem como a Débora, acoitando o filho dela com os erros dele. Porque o missionário Davi Miranda, ele disciplinava até os próprios filhos. Até os próprios filhos. Eu mesma fui excluída da igreja uma vez, porque eu me rebelei, não. Começou com uma briga de família, e eu fui defender minha mãe, e o meu paizinho não gostou. E hoje em dia eu entendo tudo isso. Entendo tudo, mas eu não criei uma rebelião contra ele. Não quis depor o meu paizinho da direção da presidência, nada disso. Nada disso. Simplesmente houve uma briga de família, eu tomei as dores da minha mãe, meu pai não gostou, me excluiu. Mas eu estou mencionando isso para que vocês vejam que ele não poupava nem os próprios filhos. Não passava a mão na cabeça, não. Não acoitava o erro, não. A Débora faz isso com o filho dela, o líder do grupo rebelde aqui dentro da igreja. Entende? Tudo que ele faz de errado, ela acoita. Tudo. Gente, pensa aqui comigo. Eu fui sumariamente cortada de tudo por tempo indeterminado. Giovanni, a gente ouvindo esse áudio, né?
e todos que estão em casa também podem analisar. Inclusive, eu gostaria até de apresentar, né, a todos um versículo da Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, para a gente até comentar esse versículo, para ver se bate com o que a Légia está falando, né, a respeito da diretoria, do sobrinho dela, da própria irmã biológica dela. 1 Timóteo 6, 10. Olha o que a Bíblia diz, se puder jogar na tela aí para nós comentarmos, e depois a gente continua vendo esse vídeo, né? É muito importante, você que está em casa, avalie se não é, né, a realidade de tudo que está acontecendo nesses dias atuais, né? Olha aí, 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essa briga aí não é uma briga por dinheiro, não é uma briga por status, não é uma briga por posição, porque a gente começa a perceber que o povo, né, o povo não está envolvido nesse quesito de ser o centro da preocupação da liderança, de ser o motivo. Não, a briga é lá entre quem está por cima, porque, como diz o ditado, né, vai perder posições, vai perder dinheiro, vai perder cargos, vai perder herança, e aí se instalou uma peleja medonha. O que o senhor me diz, pastor Giovanni? Com certeza, prova disso é a publicação do Davi Miranda Filho. Sim. Vocês querem que eu volte para Deus e Amor? E aí ele escreve com erro de português, longe de mim, né, mas tem um erro de português gravíssimo, e ainda o comentário está privado, não dá para comentar. Quer dizer, ele não manja muito mexer ali no YouTube, né? Provavelmente deve ser ele mesmo que mexe ali, não tá aberto para votação. Então ele fez uma enquete, mas não colocou aí, ó. Vocês gostariam que eu voltava, né, para a Igreja Deus e Amor? E aí não tem como ninguém responder. Eu acho que ele bloqueou os comentários, que ele deve ter alguma coisa negativa, acho que ele bloqueou, né? Não, pode ser. Deve estar como conteúdo infantil e aí não abre o comentário. Mas esse post prova isso aqui que o senhor acabou de ler. Ó. Esse post. E as falas dela falando sobre poder. Eles estão no poder há muito tempo, né? Sim. Eles estão no poder há muito tempo. O meu pai é o pastor presidente da igreja, mas ele não está no poder, ele está ali apacentando ovelhas. Sim, sim. Ele tá eu não vejo a igreja, sabe, como algo que dê poder a alguém. Sim. Porque o poder... pode falar, pastor. Giovanni, o senhor e o pastor Rodrigo, vocês trazem lives assim, direto, né? Podemos dizer assim, direto. Uma das bases, né, do trabalho, né, dos senhores nas redes sociais é falar sobre geopolítica, sobre escatologia e essa coisa toda, e não foge do contexto de apresentar ao povo o perigo da maçonaria. Eu faço uma pergunta para o senhor e também estendo para o pastor Rodrigo. Ela falou que a maçonaria está incutido lá dentro. Eu faço uma pergunta. A maçonaria tem uma força de corromper a maneira de uma pessoa pensar no tocante a bens materiais, pastor Giovanni? Eu acredito que sim, por quê? Porque o foco da maçonaria é esse. Uhum. Né? Você vem para cá que você vai ser poderoso. Uhum. Você vai ser muito rico, você vai ter muitas posses. Então, quando a pessoa ela entra, né, na maçonaria, ela com certeza muda a sua mente, e sem contar na questão, no quesito espiritual. Pastor, o senhor acha que um pastor, que uma pessoa que se diz cristão e se entra para uma sociedade como a maçonaria, ele não está abrindo uma brecha gigantesca para o inimigo entrar na sua vida? Meu Deus, porque todo mundo sabe, pastor Giovanni, que essa sociedade secreta, né? Essa sociedade secreta tem como o grande alvo, né? O grande senhor, o próprio Bafomé, né? O próprio Bafomé. Inclusive, se tiver uma imagem de Bafomé aí, pastor Giovanni, joga aí para o povo entender quem é o adorado dentro da maçonaria. Aí vocês começam a avaliar a mistura diabólica no meio de tudo isso, né? O Bafomé é o que é adorado
maçonaria, é o Senhor na maçonaria, né? E é ele que é adorado. E aí você começa a ouvir uma pessoa como a Léa falando isso, né? Que tem gente lá, já nós vamos colocar, tem gente perguntando cadê a fala. Ó, esse Deus adorado na maçonaria. Para pensar, pastor Giovanni, o nível que a situação vai chegando. Metade homem, metade mulher, mas esse aqui ainda não é. Tem, o Bafomé mesmo tem duas crianças aos seus pés. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Achei ele aqui, ó. Olha aqui o que o rapaz está dizendo aí, ó. Para mim, para o senhor, pastor Giovanni, para o pastor Rodrigo. Olha aí, ó. Vamos ver. Para de falar mentiras. Então nós estamos no outro mundo, né? Outro planeta Terra, né? Porque... Aí, ó. Esse é o Bafomé. Os pés de bode, cabeça de bode, o chifre, duas crianças. Saia, né? Com uma saia, né? Duas crianças ali, asas de anjo. Uhum. E agora vamos colocar o áudio aí pro Isaac Ribeiro ver se nós estamos falando mentiras. Coloca o áudio aí da Léa falando a respeito dessa sociedade secreta aí. Uma nova eleição, ou seja, escolhermos homens de Deus verdadeiros, mulheres de Deus tementes ao Senhor de verdade, para ocuparem o cargo da diretoria. Porque essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro, infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade, corruptos, que se vendem, alguns deles, inclusive, estão em conchavos com a maçonaria. Olha, quem tá falando isso aí não é a Léa mesmo falando isso, gente. E isso aí não é falado digitado em rede social. Isso aí ela tá falando em microfone aberto diante de toda a igreja, né, pastor Giovanni? Tá diante de toda a igreja. Então, o cidadão que escreveu que nós somos mentirosos já até sumiu da live, né? E até, além de falar com a igreja, tava em live também, junto com mais de 6.000 pessoas acompanhando simultaneamente, né? Essa gravação aí. Vou botar um pouquinho aqui, vamos lá. Em conchavos com a maçonaria, mulheres de Deus tementes ao Senhor de verdade, para ocuparem o cargo da diretoria. Porque essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro, infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade, corruptos, que se vendem, alguns deles, inclusive, estão em conchavos com a maçonaria. O sangue de Jesus tem poder. O povo se revolta lá. Exatamente. Vejam que Deus tem alertado a muitas pessoas a respeito disso. Alguém se levanta lá no meio e fala: a igreja foi vendida para os maçons. Meu Deus do céu. E ela está falando exatamente, é isso mesmo. Ou seja, não é eu que estou falando, não é o pastor Claudinei que está falando, não é o pastor Rodrigo que está falando. Quem está falando é a Léa Miranda, irmã do falecido, do finado Davi Miranda. Filha do finado Davi Miranda. Então, é algo muito sério, é uma acusação extremamente grave. E essa mulher, eu percebo assim, pode ser alguém falar, não, ela tá ficando doida, mas ela deve ter carta na manga, ela tem acesso a documentos, provavelmente ela tem provas. Como ela disse, eu vou esperar, mas não vou esperar muito. Sim. Entende? E ela fala isso num tom de ameaça. Então, meus irmãos, vocês que estão assistindo essa live, é importante vocês se prepararem para mais escândalos. Vai vir mais, pastor? Claro que vai. Isso aí é só a ponta do iceberg perto do que está vindo, meus irmãos. Sim. Perto do que está vindo. Tem muita coisa para acontecer nessas grandes instituições, muita sujeira, máscaras vão cair. Deus está tirando máscaras. É Deus quem está fazendo isso. Pastor, mas tem gente desviando. Desvia quem está firmado no homem. Verdade. Porque quem está firmado em Jesus não desvia. Quem está firmado em Jesus não tem a sua fé abalada. Na verdade, ele conhece a palavra e por conhecer a palavra, vai dizer, isso está acontecendo aqui na minha igreja, mas Jesus disse que aconteceria. Então eu estou firmado em Jesus, eu continuo firme
em Jesus. É assim ou não é? É verdade, exatamente. E a gente percebe, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, que essas acusações pesadas não estão vindo de um obreiro raso, alguém que está ali simplesmente auxiliando. Isso aí está vindo da filha do fundador, né? Que nasceu, cresceu nesse meio e está ali. Ele está ali denunciando essa gente, está entendendo? Então, a gente começa a perceber o caminho, né? O caminho e o porquê. Quem é da IPDA que está aqui sabe a frieza dos cultos e aquela coisa que já não existe mais, aquele fervor de antigamente ou algo semelhante, por causa dessa sujeiraiada, dessa coisa toda. E a tendência, pastor Giovanni, é aumentar, em regra geral, isso, porque conforme o fim dos tempos vai se aproximando, a frieza vai aumentando, o desdém com as coisas verdadeiras, com o temor a Deus, a tendência é só aumentar, pastor Rodrigo. É verdade. Seu microfone, pastor. Está desligado. Olha o que diz aí, pastor Claudinei, a Bíblia, pastor Giovanni. Lucas 7, do 1 ao 2. É impossível que não venha escândalo. É impossível que não venha. Vai vir de qualquer jeito. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que tropeçar um destes pequenos. Ou seja, é melhor que pendurasse uma pedra no pescoço, né, pastor Claudinei? Amarrasse no pescoço uma pedra, uma corda, e se lançasse ao mar, né? A Bíblia diz, aí daquele de quem vinha o escândalo. E qual que é o primeiro ponto, pastor Claudinei, para identificar quando uma igreja ou um povo está se corrompendo? Muito boa pergunta, pastor Rodrigo, e é o que eu quero comentar. Inclusive, deixa eu pedir para você, antes de nós entrarmos aqui em alguns pontos que identifica, né, e que mostra o porquê desses escândalos desses últimos dias, deixa eu pedir para você o like. Nós estamos aqui, ó, com essa quantidade de pessoas, e nós estamos com 500 likes a menos, gente. Eu quero pedir para você, deixa o seu like, tá? Like não é vaidade, like é uma necessidade para rompermos o algoritmo, tá? É a segunda vez que eu estou pedindo aqui nessa live, deixa o seu like, né, fecha aí o chat, deixa o like, vamos romper o algoritmo, vamos dobrar essa audiência, alertar as pessoas, como o pastor Giovanni colocou muito bem as suas palavras, dizendo que, né, a gente denunciar, a gente mostrar essas questões que estão acontecendo, isso não desvia ninguém. O que faz uma pessoa desviar, ela está firmada em homem, firmada em placa de igreja, firmada em CNPJ, em instituições levantadas por pessoas. Mas quem está em Cristo Jesus pode vir o que vier. Ele persevera porque ele sabe que quem morreu na cruz foi Jesus, e não um líder de igreja ou alguém comedor de vegetal. Então, deixa aí o seu like e vamos para cima. O primeiro detalhe que prova, pastor Rodrigo, que mostra o porquê dos escândalos dos últimos dias, o pastor Rodrigo perguntou, porquê dos escândalos nos últimos dias? 1 Timóteo 4, né, verso 1 e 2, fala sobre isso, que é a base, eu acredito que é uma das bases, né, dos escândalos que estão acontecendo. Aí você pergunta o quê, pastor? A hipocrisia, sabe? A hipocrisia está muito grande no meio das pessoas. Se na época de Jesus, né, já a hipocrisia era um pecado gritante, nos dias atuais é muito grande a hipocrisia, sabe? Para todo lado que você olha, você vê hipocrisia. Olha o que a Bíblia diz aí, ó, 1 Timóteo 1 e 2, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o verso 2, a profundidade desse verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, o que predomina nesse meio, e por que os escândalos estão vindo à tona? Porque Deus está tendo náusea dessa hipocrisia, sabe? Essa hipocrisia que é aquilo que eu falei há minutos atrás, que o pastor Giovanni estava comentando, a pessoa dá ordem para os outros fazer, mas eles não fazem. Condena aquilo que eles mesmos fazem. Acusa as pessoas daquilo que eles mais praticam. E é assim que essa gente vive, você está entendendo? Acusa os coitadinhos e os simples e os menos favorecidos aquilo que eles mais praticam. Aponta o dedo, condenando e dizendo que vai para o inferno fulano, beltrano e ciclano, dentro da prática que diariamente eles mais praticam. E isso é hipocrisia. Talvez você não saiba o que significa hipocrisia, mas hipocrisia é a falsidade. Hipocrisia é você simplesmente saber o que é certo e você não fazer e mandar os outros fazer. Os fariseus eram hipócritas porque eles mandavam os outros fazer, mas eles não moviam sequer com o dedo, pastor Giovanni. É verdade, pastor. O senhor falou tudo. Perfeito. Assim, Jesus ele olhou para os fariseus, olhou para o povo
disse: ouçam o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem, porque são hipócritas. Hipócrita era uma espécie de um ator que era contratado para animar o rei. Então ali ele fazia todo um teatro, tudo uma mentira, né? Por isso que Jesus olhou para o povo e disse: ó, são hipócritas. O povo sabia o que era um hipócrita. Era uma profissão, uma pessoa que ia lá e fazia toda uma mentira para fazer o rei ficar com o seu ânimo para cima. Então eram hipócritas, estão ali pregando, falando das leis de Moisés, ensinando o povo o caminho da santidade, mas eles mesmos, no seu momento, Opa, travou lá, pastor? que é para o templo, lançam... Tá travando aí, pastor Giovanni? Tá travando. Travou Aí. aqui. Voltou Aí, agora? Voltou. Então, na frente do povo, inspira a santidade, mostra que é santão, mas por trás tá vendo pornografia, tá na masturbação, tá no adultério, tá na fornicação, tá prostituindo, tá roubando o povo, tá tirando dinheiro da onde não é para tirar, tá fazendo essas coisas. Esses são os hipócritas, já é o que o pastor Claudinei acabou de falar, e eu finalizo a minha fala dizendo que eu tô de saída, que eu tenho uma gravação de um podcast agora às 5, eu tenho que dar banho no Lorenzo, levar ele pro ensaio, e eu encerro minha participação por aqui, mas muito feliz de ter ficado com vocês até esse ponto da live. Já está indo para 1 hora de live também. Obrigado, pastor Claudinei. Obrigado, pastor Rodrigo. O senhor é presente de Deus em nossas vidas. Obrigado por tudo e que Deus te use aí. E lembre sempre que nós estamos em oração por ti, pela sua família e pelo seu ministério. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Tamo junto. Essa é a grande realidade, pastor Rodrigo, que o pastor Giovanni acabou de relatar aqui agora, né? Exatamente. A hipocrisia, né? A hipocrisia é um teatro, é uma farsa que a pessoa mostra para os outros algo que na essência ele e ela não é. E a hipocrisia é um dos motivos do escândalo, né? Porque quem não conhece diz: nossa, é muita santidade. Aí quando vem à tona a hipocrisia, aí vem então o espanto de muitas pessoas. Eu particularmente, pastor Rodrigo, vou dizer para o senhor e para todos que estão me acompanhando, eu não me assusto com essa gente, entende? Eu não me assusto com essas notícias, eu não me espanto com essa notícia, porque eu estou 25 anos no evangelho e eu convivi no meio desse povo, sabe? Eu convivi no meio dessa galera e eu sei muita coisa que esse povo apresenta para os simples e para os humildes, quando na realidade, na essência, eles não são de nada. Na essência, a vida deles é uma podridão. Na essência, a vida deles, até mencionar aqui, é motivo da gente ter nojo de mencionar. Então, nada dessa gente nos escandaliza. A gente tem que se firmar em Cristo Jesus e mostrar para o povo a verdade, para que o povo venha abrir o olho e se firmar em Jesus Cristo. Você que está nos assistindo, você tem que se firmar em Jesus Cristo. Nós sempre nas lives, no jejum, nas campanhas que nós estamos aqui chamando e convocando o povo, qual é a mensagem principal? Você tem que andar com as suas pernas. Você tem que caminhar pelas suas pernas. Você sabe que sempre nós estamos pregando isso aqui. Por quê? Porque enquanto o povo não aprender a andar com as suas pernas espirituais, sempre vai viver na dependência desses hipócritas, e quando esses hipócritas vem à tona os seus pecados ocultos, aí um monte de gente entra em baixa. Um monte de gente entra, né, na ressaca espiritual, que não consegue mais se firmar em Deus. Então, nós temos que andar com as nossas pernas espirituais, pastor Rodrigo. Com certeza. Ou seja, o nosso espelho tem que ser Jesus. Sim. Porque quando nós colocamos uma pessoa como nosso espelho, a quebra o espelho, e aí? A pessoa quebra junto, como o senhor bem colocou. Quantas pessoas estão caindo nessa armadilha, né? Vamos exemplo, se for provado o áudio da Léa, quantas pessoas vão ficar aí sem ir para a igreja, desanimadas na fé? Por quê? Porque colocou a mulher como seu espelho. E o espelho principal tem que ser Jesus. Nós temos que refletir o brilho da glória de Cristo através do espelho que é Jesus, não é verdade, pastor Ney? Exatamente. Outro detalhe, pastor Rodrigo, porque você que está chegando, gente, deixa o seu like aí, ajuda essa live a chegar mais longe, em nome de Jesus, tá bom? Outro detalhe, por que está acontecendo esses escândalos nos últimos dias? Esses escândalos, pastor Rodrigo, têm acontecido nos últimos dias, falando bem claro, e todos que estão na linha do tempo, se você não concordar, pode discordar, mas eu preciso
falar, né? Por que que está acontecendo? Porque os lobos estão sendo poupados, pastor Rodrigo. Toda vez que o lobo é poupado, a ovelha é sacrificada. Olha aí. Toda vez que o lobo é poupado, a ovelha é sacrificada. Não existe outra alternativa. Poupou o lobo, a ovelha é sacrificada. Agora, se você não poupa o lobo, a ovelha é poupada. Então, nós temos que escolher. E as denominações, a maioria delas, estão poupando o lobo. Olha o que essa mulher acabou de relatar aí. A mãe, 7 anos. A mãe encobertando, né, a cachorrada do filho, a mãe acobertando a palhaçada do filho. Prova é, né, que quem é da IPDA sabe do que eu vou dizer aqui agora. A sede mundial foi construída e tem a galeria da parte de cima, né? A galeria da parte de cima, pastor Rodrigo, foi cancelada, foi fechada lá a galeria, foi colocado umas placas pretas, canhão de luz, telões e tal, e lá em cima montaram uma outra igreja dentro da sede da Deus e Amor. Quer dizer, a Deus e Amor embaixo, a nave da igreja embaixo ali, né? Aquele salão que o senhor vê é o salão 2, mas o outro salão principal embaixo, e em cima do salão, que é a galeria, foi fechada, e lá montaram uma igreja dentro da própria igreja Deus e Amor. E lá o meninão aí, neto de Davi Miranda, botou jogo de luz, fumaça de gelo seco, e botou lá, bota a juventude, a meninada para dançar, e aquela coisa toda, isso e aquilo. Quer dizer, nós precisamos entender uma coisa. Ninguém é obrigado a continuar dentro de uma denominação, pastor Rodrigo, mas quando você está lá, você tem que obedecer às normas que está lá dentro. Tá? Os dogmas, né? Por exemplo, você está numa igreja que é sabática. Você está numa igreja sabática? Tô. Então você tem que obedecer às normas do sábado e as coisas que eles mandam. Se você não quer, então saia de lá e vai congregar em outro lugar. Entende? Você está numa igreja de dogmas, então obedeça aos dogmas. Obedeça. Exatamente. Você não quer obedecer os dogmas? Saia de lá e vai para outro lugar. Agora o meninão, entende? Foi lá, fez uma igreja preta na galeria, você está entendendo? E a mãe dele acoitando e tal. E aí os velhinhos que fundou a igreja, junto com Davi Miranda, estão todos acuados lá dentro. Essa é a realidade. Quem é da IPDA, da época de Davi Miranda, que está me assistindo aqui, sabe e não concorda com tudo isso que está acontecendo lá dentro. Por quê? Porque o lobo está sendo poupado. E quando o lobo é poupado, as ovelhas é que é sacrificada, pastor Rodrigo. E agora a Léa veio com tudo pra cima, né? E você vê que... Você que está em casa, mais uma vez eu peço, deixa o like aí, vamos para cima, né, que já nós vamos orar. Olha o que diz aí, ó. 1 Pedro 4,17. Leia aí, pastor Rodrigo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Tá aí, ó. Então, por que essas coisas estão acontecendo, esses escândalos? Porque o julgamento já começou pela igreja, tá? Escuta o que eu estou dizendo. O julgamento, o peneirar de Deus, né? O peneirar de Deus já começou pela igreja, tá? Antes do mundo ser julgado por Deus, primeiro peneirado vai ser a igreja. Tá escrito aí, dá uma olhada, né? Olha o versículo que nós acabamos de ler. Tá bem claro. Está bem claro, tá? Não precisa você ser um teólogo para você conseguir decifrar e entender o que está nesse versículo. Não precisa ser teólogo, não precisa ser um formado, né, em conhecimento bíblico, em conhecimento hebraico, grego, não. Isso aqui qualquer pessoa que lê entende. Leia aí para você ver o porquê desses escândalos. Por quê? Porque o julgamento começa pela igreja. E quando começa pela igreja, muita coisa que está escondida, pastor Rodrigo, vai vir à tona. Vai vir à tona, com certeza. E aí, aqueles que estão firmes em Jesus permanecem. Os que estão firmes no homem, infelizmente, caem, né? Por não ter uma preparação, não buscam conhecimento bíblico, ficam firmado no homem, como o senhor disse, né, pastor, no começo. Nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Aprender a andarmos. Porque quando acontece um episódio desse, você está firme no Senhor, né? Não é o homem que vai fazer você se desviar do caminho. Mas você estando firme com Jesus, não tem nada que vai desviar você do caminho. E um dos grandes problemas, pastor Rodrigo, é que, assim, ó, né, todos que estão aqui, observe o que eu vou dizer para você com muita atenção que nós vamos dizer aqui para você nesse momento. Você tem que tomar muito cuidado nesses dias atuais, tá? Nesses dias atuais,
com pregadores e pregadoras, com líderes de denominações, com pessoas que são exclusivistas, com pessoas que como diz ditado, que gosta de te dar o peixe, mas nunca te ensina a pescar. Pessoas que gostam de te dar o prato feito. Pastor Gladney, travou lá, né? Muito cuidado com essas pessoas. Por quê, pastor? Porque essa gente são os manipuladores que a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias iriam manipular casas e pessoas, iriam manipular vidas. Tá, pastor? Então o que eu tenho que fazer? Você tem que observar a pregação de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que te ensina você a andar com as tuas pernas espirituais, que te incentiva a jejuar, que te incentiva a orar, que te incentiva a examinar o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecer o Novo Testamento. Há pessoas que te incentivam a abandonar o pecado, abandonar a religiosidade, abandonar a prática enganosa de vida. Você tem que observar isso. Por quê, pastor? Porque nos dias em que nós vivemos, tem muitas pessoas que se sentem donas de outras pessoas. E esses líderes de igreja, esse tipo de gente aqui, tá? Esse tipo de gente, o pastor Leonardo, que está aqui, ó, falou uma grande realidade. O exclusivismo é característica de seita religiosa enganadora. Você que está nos acompanhando, essa gente tem um exclusivismo que só a denominação deles tem salvação, só a denominação deles tem homem de Deus, só a denominação deles prega a verdade, o resto é tudo falso profeta, tudo endemoniado, só o que eles falam é revelação e ninguém mais tem revelação. Você tem que tomar cuidado com esse exclusivismo, porque todas as seitas satânicas que foram instaladas e que são instaladas na terra, trabalham com exclusivismo, encabrestando as pessoas e ensinando meias verdades, porque se você quer aprender toda a verdade, você tem que continuar voltando lá para comer na mão deles. Esse tipo de trabalho, pastor Rodrigo, é o trabalho da manipulação de Satanás na face da terra. E aí, infelizmente, tem sido isso, né, pastor Gladney? Por causa que a Bíblia diz que, se possível, eles vão enganar até os escolhidos. Toma muito cuidado. A gente não está dizendo que a Léa está assim, mas no contexto geral, ela fala com todas as letras que a diretoria já se corrompeu. A filha do finado, o missionário Davi Miranda, falando que a diretoria está 7 anos no poder e já se corrompeu. Sim. E você, olhando, é porque a gente vê que tem várias igrejas que estão no anonimato, que está acontecendo a mesma coisa. A corrupção está vindo, né? E as almas estão sofrendo. Quem sofre com isso, quem que é? As almas, né, pastor Gladney, que sofrem, né? Exatamente. As almas é que gemem na face da terra. Nós temos que tomar muito cuidado, tá? Eu volto a repetir para você. Cuidado com pessoas que não te ensinam a andar com as tuas pernas. Cuidado com pessoas que dizem para você que a salvação só está lá na igreja deles, que só a igreja deles prega a verdade, que só os pastores deles são homens e mulheres consagrados, que só eles têm autoridade contra demônios, que só eles é que estão preparando um povo para herdar a vida eterna. Cuidado com essa gente. É esse tipo de evangelho, né, desse suposto evangelho, que na realidade está sendo desmascarado nos dias atuais. E muitos ainda serão desmascarados, tá? Muitos serão desmascarados por causa desse tipo de evangelho exclusivista que na realidade se transformou em uma seita. Jesus não precisa de mãozinha de denominação para salvar o pecador. O sacrifício dele foi perfeito, tá? Jesus não precisa de mãozinha de denominação, Jesus não precisa de guarda disso, de guarda daquilo para ajudar no sacrifício dele. Jesus não precisa de nada disso. O sacrifício dele foi perfeito. Basta o ser humano obedecer a palavra de Deus, renunciar à sua própria vontade, examinar as escrituras diariamente, se esforçar para orar e jejuar e obedecer o que a palavra de Deus manda. Mas esse tipo de exclusivismo, esse tipo que é pregado nos dias atuais, tem gerado isso. Aí sabe o que gera isso, pastor Rodrigo? Um povo que não examina a escritura, um povo que não examina a Bíblia. Esse tipo de povo, esse tipo de gente, de igrejas exclusivistas, não lê Bíblia. A base deles não é Bíblia, a base deles é revelações e arrebatamentos. A base deles não é a Bíblia, a base deles é a revelação. Não, Deus me revelou. Minha irmã, mas não está na Bíblia, minha irmã. Não, mas Deus me revelou.
Deus mostrou para mim. Minha irmã, não está na palavra de Deus, não está no evangelho. Jesus não falou isso, Paulo não falou isso, Pedro não falou, os apóstolos não falou isso, mas Deus me revelou. E se Deus me revelou, tem que ser feito. Quer dizer, são pessoas que a revelação está acima da Bíblia, a revelação está acima do Evangelho, a visão está acima do que está escrito, né, na palavra de Deus. Os arrebatamentos estão mais acima de tudo aquilo que Jesus falou. Tem gente que vai no inferno toda semana, tem gente que vai no inferno toda semana, do inferno passa direto pela terra e já sobe até o céu, do céu volta para cá, vê todo mundo no inferno, só não vê membros da família dele e dela. Vê todo mundo perdido lá no inferno, só não vê os membros da família dele e dela. A filha está virada com os pés para trás. O marido dela daquele jeito, entendeu? Mas ninguém está no inferno. Quem está lá é Michael Jackson, quem está lá, entende? É alguns que ainda estão vivos, isso, aquilo. Quer dizer, a pessoa, entende? Ela não se embasa na palavra de Deus. A vida deles é embasada nessas fábulas, pastor Rodrigo. E o que deixa mais triste é que tem um pessoal que segue, né, esse tipo de pessoas e isso cria força, mais força e vai sufocando a igreja realmente, que são os remanescentes que acreditam e seguem à risca a palavra de Deus. Eu creio também em profecia, creio em visões, mas tudo dentro do parâmetro bíblico, né, pastor Claudinei? Sim. Agora, quando a pessoa se coloca no lugar de Deus e foge, nós temos que analisar, irmão, se a profecia é bíblica. Se a placa fosse tão importante, ela estaria dentro da igreja. Você pode ver que a placa da igreja fica do lado de fora. Tão importante que tem a placa da igreja. Então, tem gente que fica, igual o senhor mesmo colocou, frisado na pessoa, mas não na Bíblia, realmente, infelizmente. Sim. Para ter uma ideia, deixa eu ver aqui o que a pessoa comentou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu achei interessante esse comentário aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Olha isso daqui. E o pastor que diz que Jesus ligou para o celular dele, é muita falta de... Quer dizer, olha aí. Aí você chega num camarada desse e diz, meu irmão, para com isso, rapaz. Para com isso. Ele vai dizer o quê? Você está duvidando da revelação? Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado para não blasfemar, hein? Muitos blasfemou e desceu a cova. Muitos blasfemou e desceu a tumba fria por blasfemar. Quer dizer, a pessoa não sabe o que significa blasfêmia, não sabe o que significa, você está entendendo, o avaliar de uma palhaçada. A pessoa não sabe nada disso. O negócio dele e dela quer que todo mundo engula, goela abaixo as suas supostas revelações. Não, Deus me mostrou que não pode fazer isso com o cabelo. Deus me disse que não pode fazer isso no corpo, que não pode fazer aquilo. Deus me mostrou que bigode é pecado. Deus me mostrou que barba é pecado, isso, aquilo. Sabe, umas coisas... Aí você pergunta, mas está na Bíblia, minha amiga? Está na Bíblia, meu amigo? Não, mas Deus me mostrou. Quer dizer, o que Deus mostrou para ela e para ele está acima da própria palavra de Deus, pastor Rodrigo. E pior de tudo que fala assim, ó, não toca em mim não, hein? Não toca não, hein? Tocar, se tocar em mim, vai pagar o preço, hein? Cuidado, né? E as pessoas ficam até... Aí acontece uma coisa que a pessoa fala, tá vendo, ó? Tocou em mim, ó. Tocou em mim. Oh, meu Deus. Só Deus na causa, pastor Coni. Só Deus na causa. E a Maria Lucicleide? O que ela disse aí, pastor Rodrigo? Eu acho bonito esses crentes falando dos outros. Vigia, irmão. Vai pregar nos presídios. O que a Maria Lucicleide está fazendo aqui? Vai pro presídio, Maria. Você está fazendo o que aqui na live? Você está perdendo tempo num dia como esse de hoje. Vai pro presídio. Vai lá pregar. Tem tantos presídios femininos espalhados aí pelo Brasil. Vai lá pregar no presídio. Nós estamos pregando aqui nas redes sociais. Você está perdendo tempo aqui na rede social. Vai lá pro presídio pregar. Isso aí é o começo, né, da live, né? A hipocrisia de Maraconta, né? É hipocrisia, entende? Manda os outros ir pregar no presídio, mas ela tá aqui na live, né? Já pensou? Manda os outros ir, mas ela não vai. Isso é hipocrisia. Mandar os outros fazer, mas ela não vai. Né? Um exemplo, aí tá um exemplo aí. Você não vai, seu hipócrita. Você tá mandando os outros ir e você não vai? Vai você pregar no presídio. Mandar os outros fazer sem você fazer é hipocrisia. Nós temos que abrir o olho. Né? Essa é a grande realidade. Pastor Rodrigo, nós vamos fazer uma oração por todos que estão aqui. Nós já estamos aí com 1h e quase 1h20 de programação, né? E nós vamos automaticamente orar por todos que estão aqui conosco, pedindo a Deus, né, que venha abrir os olhos espirituais da igreja e nos livrar dessa hipocrisia, dessa mentiraiada, desse engano, né? E de todos os tipos de práticas enganosas e, acima de tudo,
que o povo que está aqui, todos sem exceção, que nós possamos caminhar com as nossas pernas. Há pessoas aqui que, quem sabe, pode até ser um cadeirante, pode até depender de muletas, né? Mas isso é no físico. Espiritualmente você tem pernas, espiritualmente você tem braços. Quem sabe você está aqui, você tem deficiência em um olho, né? Você não enxerga direito, você tem deficiência auditiva, mas espiritualmente você é perfeito. Então, caminhe com as suas pernas, viva pelos seus esforços espirituais. Não viva na dependência de revelação de ninguém, de profecia de ninguém. Não viva na dependência de absolutamente placa de igreja, de nada e de ninguém. Ande com as suas pernas espirituais. Todos os meses nós estamos aqui incentivando, gente, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar. Se tudo que nós pregamos aqui, você precisa avaliar na Bíblia, se tem base. Você não pode simplesmente entrar numa live e engolir tudo que é falado. Você tem que avaliar se tem Bíblia. Nós apresentamos para você aqui, Mateus, Evangelho de Mateus, apresentamos Timóteo capítulo 6, apresentamos Timóteo capítulo 4, apresentamos 1 Pedro capítulo 4, apresentamos Mateus capítulo 7, apresentamos um monte de versículos no Novo Testamento, dentro do nosso comentário. Aí você avalia se o que nós estamos falando tem cunho bíblico ou se é embasado em falácia ou em fábulas da nossa própria cabeça, tá certo? Pastor Rodrigo, abençoe o povo, ore por todos que deixaram o like, por todos que curtiram, para que o Senhor venha trazer um grande despertar na vida de cada um de nós. E você que está afastado, talvez foi machucado, né, numa igreja, mas não fique afastado. Volte enquanto é tempo, né, pastor Ney? Você que talvez ainda nem aceitou a Cristo, aceite a Ele, porque estamos vendo que cada dia que passa, a palavra está se cumprindo. E isso que nós comentou aqui na live, tudo isso é cumprimento bíblico, né, pastor Ney? Não tem dúvida disso. Sim. Com certeza, a profecia se cumprindo, né? Foi o que eu disse, né? Jesus, tudo que ele falou está se cumprindo e vai se cumprir muito mais. E nós temos que estar pronto para esse arrebatamento que não tarda a acontecer. Muito bem. Deixa eu colocar o fundo musical aqui para orar, né, pastor Ney? Vamos lá, pastor. Aquele fundo que abençoado que o senhor, não sei se o senhor quer colocar ele hoje. Muita gente afastada do evangelho, pastor Rodrigo, que pode, nesse momento, tomar uma decisão, tomar uma atitude de voltar para Jesus. Voltar a servir Jesus, né? Pedir a Ele que escreva o seu nome no livro da vida, que o fortaleça, que o ajude, né? A cada dia a ser fiel ao Senhor até a morte, pastor Rodrigo. Verdade, pastor Rodrigo. Já achar o fundo aqui, que tá meio, aquele fundo abençoado, não tô achando ele aqui. Isso é forte, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Enquanto o pastor está procurando fundo musical, você que ainda não deixou o seu like, olha... Tem pessoas ainda que não deixou. Vamos lá, dá uma mãozinha aí, dá uma força aí, deixa o seu like e vamos para cima. Eu me lembro desse toda vez que eu ouço esse louvor, esse instrumental, eu me lembro de quando eu aceitei Jesus. Essa é a realidade, eu me lembro de quando eu aceitei Jesus. Foi um momento de glória, um momento gigantesco, né? E no ano de 97, 4 de abril do ano de 97. Essa é a realidade. E eu fui no ano de 2000, dia 27 de agosto. Depois de 3 anos e pouco, né? 4 de abril de 97. E me batizei dia 28 de dezembro de 98, né? São datas inesquecíveis, né? Tem como esquecer, né? Não tem. Tem alguém aí, irmão? Escreva aí, eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus. Mas a gente tá orando já. Neste momento, enquanto isso, o senhor faz uma capelinha aí, pastor? Faz uma capelinha enquanto isso, vamos lá. Vamos lá, dá um som aí. Isso é benção, hein? Vai lá, vamos ver. Vai escrevendo aí, eu quero, em nome de Jesus. Vamos lá, ver. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Ô, glória! Qual será no futuro teu lar?
Meu amigo, hoje tu tens a escolha e do morte vai aceitar. Amanhã. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Que glória, hein? O senhor lembra, pastor Rodrigo, que no início da fé esses louvores eram muito cantados nos cultos, né? E aí a gente via assim, todos nós, né? Eu me lembro, indo para frente chorando, né? Dizendo: Jesus, eu te quero, Senhor, na minha vida. E aí o pastor na frente do altar olhou para mim e disse assim: meu filho, na frente do altar você aceita Jesus uma vez só, não precisa voltar todo dia, não. É tão gostoso aceitar Jesus. Disse: não, mas é uma vez só. As outras vezes você aceita todo dia de manhã cedo que você acordar, você diga: Jesus, eu estou te aceitando e hoje eu vou procurar te obedecer. E foi assim que eu aprendi. E todo dia de manhã que eu acordo, o primeiro pensamento é: Senhor, eu estou te aceitando. Me ajude nesse dia de hoje a te servir. Me ajude nesse dia de hoje não pecar contra ti, não te desobedecer, não entrar pelo caminho do engano, da avareza, do materialismo, da mentira. E sempre foi assim, e assim tem que ser até o final, pastor Rodrigo. A irmã disse pro senhor colocar aí no computador o ar-condicionado pra ficar na live até mais tempo. Ó. A Rose Fernandes, né? Coloca um ventilador aí no computador, pastor Rodrigo, e vamos pra cima. Vamos lá então, pastor Rodrigo? Vamos pra cima? Vamos lá, fica à vontade, vamos pra cima. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, neste momento, ó Deus, orar em favor de cada irmão, de cada irmã que está conosco. Ó Deus, os irmãos que estão voltando, estão te aceitando, escreva o nome deles, meu Pai, no livro da vida agora, com caneta de ouro. Pai, se acontecer o arrebatamento, eu quero crer, meu Pai, que este irmão, que esta irmã subirão conosco, Senhor. Ó Deus, ajude esta irmã, a este irmão, a vencer, meu Deus, as intempéries desta vida, meu Pai. A prova, a luta, a dificuldade. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está conosco, ó Deus. Apesar das provas, da luta, Senhor Jesus. Pai, capacita mais e mais esse irmão, esta irmã, meu Deus, estar na Tua presença, te adorando, Senhor Deus. Pai, aonde houver, meu Deus, a enfermidade, aonde houver a dor agora, nós repreendemos em um nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, as plantas dos pés agora, meu Deus. Senhor, visita o sangue, os ossos, os nervos, a pele. Pai, no Teu nome, Jesus, nós repreendemos agora todo mal. Pai, abre a porta para essa pessoa que está desempregada, meu Deus. Senhor, aonde houver alguém clamando agora pela família, meu Pai, restaura a família dele agora, Senhor. Ó Deus, eu venho, oro em favor do pastor, meu Pai amado, Claudinei de Oliveira, meu Deus, que tem feito lives, meu Pai, de alerta, lives de batalha espiritual, Senhor. Eu sei que o inimigo se levanta, mas ele tem dois trabalhos, um para levantar e outro para cair. Pai, continue abençoando o pastor Claudinei, a sua família, no nome do Senhor Jesus, este canal, que ele continue crescendo, meu Pai, da maneira que está assustadoramente abalando, meu Pai, o inferno, pelo poder da Tua palavra. Pai, abençoa também o meu canal, a minha vida, Senhor, minha família, no nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Diga amém, meu irmão, diga eu concordo, em o nome do Senhor Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, que bênção. Obrigado pela oração, pastor Rodrigo. Eu concordo com essas palavras em nome de Jesus. Eu sou o pai. Eu sou pastor. Eu sou homem. Eu sou patriota. Eu sou filho. Eu sou cristão. Eu sou mãe. Nós somos família. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou conservador. E juntos, escolhemos Paulo da Sucata para ser o nosso representante
na Câmara dos Deputados como nosso deputado estadual, 28022. Deus, pátria, família e liberdade! 28022